Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que um pastor evangélico é engolido, né? E não adianta espernear, porque a gente tem que ser justo, pelo bebezão, e como isso acontece e por que isso acontece. O bebezão sempre debatendo lá numa rádio lá em São Paulo, com pastores evangélicos, e dessa vez o bebezão ele emplaca um argumento realmente que não tem como fugir dele. O bebezão, vocês sabem, é adventista, né? Embora tenha perdido as suas credenciais, ele emplaca um argumento em cima do pastor evangélico. O pastor evangélico não tem como sair mesmo não, gente. E aí? Como é que fica essa história? Eu mesmo, quantas vezes aqui na TV Caminho Livre, eu estou falando a questão do sábado, tá? Sábado, lei, essas coisas. Quantas vezes eu disse aqui, olha, me encontre no Novo Testamento um mandamento de Jesus ordenando a guarda do sábado como condição de selamento e salvação. Mostrem-me, né? Mostra para o mundo um mandamento de Jesus no Novo Testamento ordenando a guarda do sábado como condição de selamento e salvação. Mostra. Não existe. A gente sabe que não. Agora, olha só o argumento que o bebezão aplica sobre um pastor evangélico e na minha modesta opinião, vence o cara mesmo. Né? Detonou o cara. Nós vamos ver por que, como, né? E como que a coisa pode ser considerada, né? Já que o bebezão na questão da lei, né? Especificamente na questão aqui do sábado, porque o mandamento aqui em discussão era a questão do sábado. Agora vocês vão ver como é que ele vence o pastor evangélico. Com que argumento ele vence? Escuta só. Eu quero um mandamento específico. Jesus dizendo, guarda o sábado. Tem? Você citou os 9. Eles são repetidos. Não estão. São repetidos, Não são. sim. Ó, acha no Novo Testamento onde que alguém diz, não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus. O que ele está dizendo aqui? Não terá nenhum outro, não? Não terás outros deuses. Claro que não. Um texto é uma coisa, outro texto é outra. O texto não diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas está subentendido. Não, ok. Então pode estar subentendido. Não. Deixa eu concluir, Joaquim, porque aqui para você não tem escapatória, tá? Porque o que acontece? Em Mateus capítulo 22, verso 36, Jesus cita o Shema Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 6. Jesus não cita Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Você já não conseguiu provar. São. Não terás outros deuses diante de mim, não tá lá, irmão. Não, olha só. O bebezão jantou o pastor evangélico com esse argumento, né? Jantou. Passou a perna nele e pronto. Ele venceu o debate nessa questão aqui. Né? Na minha modesta opinião, venceu o debate com esse argumento. A gente tem que ser justo. Né? Não é porque eu discordo do bebezão, quando ele fala de sábado, quando ele fala de juízo investigativo e outras bobagens, né? Outras babaquices adventistas, né? Que eu vou desconsiderar o cara. Inclusive, teve uma época que eu vi o bebezão jantando um pastor calvinista, né, acerca de juízo investigativo aqui. Inclusive, esse pastor calvinista entrou em contato comigo me cobrando. Me cobrando. Eu não tenho nada contra ele, não. Eu acho ele boa pessoa, boa gente, né? Mas aí, no dia seguinte, eu comentei, né? O fato do bebezão ter jantado o pastor na questão de juízo investigativo. Aí o pastor, no dia seguinte, me liga, né? Esse pastor que foi vencido, né? Ele participou de um samba do Crioulo Doido que o bebezão fez ele dançar. Aí veio discutir comigo por que eu acho que ele perdeu, né? Aí eu expliquei para ele por que ele perdeu, né? Mas com muita educação, sabe? Sem nenhuma ofensa, sem nada. A gente está aqui para expor a verdade, irmãos. A gente não tem medo da verdade, não. Entendeu? Só que a gente tem que ter certa sabedoria, um pouquinho de sabedoria e inteligência na hora de discutir com o adventista. Porque adventista é malandro. Adventista, quando peca para debater com alguém, é malandro. Entendeu?
Você tem que saber, você tem que conhecer as malandragens, os truques, as cartas na manga do adventista quando ele se dispõe a debater com alguém. Vocês viram o Ezequiel jantando esse pastor evangélico na questão do mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha parado para analisar isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não há esse mandamento expresso no Novo Testamento. Ele não está expresso ipsis literis no Novo Testamento. Isso é verdade. E contra fatos não há argumentos. Eu gravei um vídeo passado com esse título, né? Contra fatos não há argumentos. Realmente não existe o texto. Não terás outros deuses diante de mim, ipsis literis, expressado no Novo Testamento. Com isso, por que o Ezequiel faz questão de deixar isso claro e vencer o debate nessa questão? Porque também não há nenhum mandamento de Jesus Cristo, ipsis literis, ordenando a guarda do sábado, ipsis literis. Literalmente, não há. Então o Ezequiel, ele vence o debate na medida em que ele consegue provar que, pelo fato de não haver um mandamento, não terás outros deuses diante de mim, expressado ipsis literis no Novo Testamento, mas o mandamento está em vigor, o princípio do mandamento está em vigor, ele vai conseguir da mesma forma, como o mediador do debate ingenuamente pensou que estava contribuindo com o pastor evangélico, né? Mas o bebezão é malandro, é esperto, não é bobo não, né? Tá implícito, né? Tá subentendido. Mas era justamente o que ele queria ouvir da boca de um oponente, que a verdade, o princípio está subentendido e não é preciso o mandamento estar expressado em ipsis literis para que você possa aceitar o princípio subentendido, implícito, né, engajado na essência dele. Né? O Ezequiel vai... acabei de falar o nome do cara. É o bebezão. Não adianta. O bebezão venceu o pastor evangélico com quem ele estava debatendo e depois ainda venceu o mediador, que estava tentando dar uma ajudinha para o pastor evangélico. Gente, tá bom. Como é que a gente resolve essa questão? Se o sábado não está expresso, assim como não terás outros deuses diante de mim não está expresso, quer dizer então que eu devo desprezá-los. É óbvio que a igreja adventista vai trabalhar contra esse argumento, e esse argumento, realmente, se você analisa ele desta forma, né, de forma individual, específica, tratando de mandamentos específicos, você vai dançar. Está escutando isso aqui, pastores evangélicos, ou membros de igrejas evangélicas? Vocês estão escutando? Se vocês procurarem discutir com o adventista nesses termos aqui, vocês vão dançar. Porque da mesma forma que não há mandamento ordenando a guarda do sábado no Novo Testamento, não há um mandamento expressado ipsis literis, não terás outros deuses diante de mim, no Novo Testamento. Não há. Então, se você discute essa questão nesses termos, nos termos adventistas, vocês vão perder. Agora, como discutir essa questão? Como discutir essa questão? Primeiro de tudo, nós temos que entender o seguinte. Quando Paulo fala de lei, porque foi o apóstolo que mais falou de lei. Quando Paulo fala de lei, o que é que ele teria em mente quando ele fala de lei? Seria apenas, então, somente os 10 mandamentos? Porque para a igreja adventista, só existem 10. Só 10. Não mais do que 10. Então a igreja, primeiro, ela entra e propõe isso aí. São só 10 mandamentos. E quando você, que é evangélico, aceita esse primeiro pressuposto, né, você estará caindo numa armadilha. Mas Paulo diz aqui, Gálatas 3, versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito,
Maldito todo aquele que não permanece, olha só, em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Opa, 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 opa. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que todo aquele, que como ele diz aqui em Gálatas 5, ó, só para melhorar o nosso entendimento acerca do que ele está tentando dizer aqui em Gálatas 3:10. Aqui em Gálatas 5, verso 4, ele diz: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Então veja, quando Paulo fala de lei, especialmente aqui em Gálatas, em Romanos, em todas as suas epístolas, o que ele tem em mente? 10 mandamentos? A tábua dos 10 mandamentos que foram, né, que são duas, foram escondidas dentro da arca? Não. Quando Paulo fala de lei em suas epístolas, ele tem em mente não a tábua contendo os 10 mandamentos. Ele tem em mente o livro da lei, que continha quantos mandamentos? 613 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam lá no livro da lei. Ipsis literis, todos os 10. Né? Só que havia, além de 10, havia mais 603 mandamentos. Então, o total de mandamentos do livro da lei era 613. Havia 613 mandamentos, 613 ordenanças. Então, quando Paulo fala de lei, ele não tem em mente somente 10. Quando você entra num debate com o adventista, você não pode, em hipótese alguma, aceitar os termos do adventista quando propõe discutir lei, tendo como base somente 10 mandamentos. Está errado, você vai perder. Você vai perder. Você vai perder. Entendeu? Você vai perder. Você pode estar embasado, você pode estar fundamentado, mas você vai perder no argumento quando você aceita o pressuposto adventista. Primeiro que você não pode aceitar o pressuposto adventista, que são só 10 mandamentos. São 613, cara pálida. 613 mandamentos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que você não tem direito de falar de lei pensando só em 10. É isso aí. Veja, uma das más compreensões, porque houve muitas, né, quando Paulo pregou, escreveu, né, muita gente o compreendeu mal, especialmente os judeus de sua época, os judeus que o ouviam, né, os judeus que liam suas epístolas, compreenderam mal Paulo por conta do que mesmo? Porque eles entenderam o seguinte: bom, Paulo está se desfazendo da lei. Paulo está arrasando a lei. Ele está acabando com a lei. A gente não é salvo pela observância da lei, diz Paulo, né? Mas a gente é salvo pela graça de Deus, que se manifesta em nós através da fé no que Jesus Cristo, o nosso Messias, fez. Então ficou aquele entendimento por parte do judeu de que Paulo estava arrasando com a lei de Deus, os princípios exarados na lei de Deus. Ficou esse entendimento, né? Então, na cabeça do judeu havia esse entendimento, né, dos extremos. Paulo pregando a salvação pela fé, que se manifesta por meio da graça, né, através da fé em Cristo Jesus. E do outro lado, o judeu que não vai conseguir ser salvo por obedecer todo o seu arcabouço legal, que continha, como nós dissemos, 613 mandamentos. Então ficou esses extremos, né? Não havia espaço aí para uma compreensão equilibrada acerca da relação de Cristo, sua salvação, a sua justificação e a lei. Não havia um entendimento equilibrado, né? Por isso é que Paulo teve que fazer tantas afirmações que ele chega a ser mal entendido até mesmo pelos crentes atuais, pelos cristãos.
Porque num dado momento parece que Paulo está arrasando com os princípios da lei de Deus, veja, os princípios, e num outro, né, ele está levantando a bola da lei. Então fica parecendo isso, um ping-pong de lá para cá, você não sabe, né? E aí o adventista ele vai se aproveitar disso para enfiar a goela abaixo do incauto, que não sabe discutir, não tem entendimento, não tem familiaridade com as tecnicalidades teológicas, para vencer o debate em cima do que está escrito apenas, né? Então vamos lá. Paulo aqui em Romanos ele diz, olha, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Como é que a justiça de Deus se manifestou agora? Porque não, esse agora significa que tanto os crentes em Roma, como em qualquer outro lugar, estavam vivendo agora no tempo de Jesus Cristo. Agora é o tempo de Jesus Cristo. É a nova aliança que foi ratificada com o derramamento do seu sangue. Nova aliança. Nova aliança fundamentada numa pessoa, não num código legal contendo 613 leis ou mandamentos ou ordenanças. Esse tempo passou. Agora nós somos justificados diante de Deus, não através da observância desse código legal. A justiça de Deus salvífica, ela é aplicada a nós única e exclusivamente pela fé do que essa pessoa chamada Jesus Cristo fez. Por isso é que Paulo está dizendo aqui, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Aqui, essa expressão, pela lei e pelos profetas, significa as escrituras do Velho Testamento. Todo o Antigo Testamento já testemunhava que haveria um tempo em que a justiça de Deus ela se aplicaria através de uma pessoa que ficaria entre Deus e nós, assumindo a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa penalidade, a morte eterna. Então, os escritos do Antigo Testamento já testemunhavam que esse tempo viria, o tempo do Messias. E agora nós estamos vivendo no tempo do Messias. Por isso Paulo diz aqui, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Veja, sem lei a justiça de Deus se manifestou. 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção entre judeus e gentios mais. Acabou essa distinção. Não é que para todos, toda criatura sem exceção. Não. Não há distinção entre judeus e gentios mais. É isso que o texto está querendo dizer. Então veja, sem lei a justiça se manifestou. Né? Parece que ele está arrasando com a lei aqui. Aí mais na frente, no próprio capítulo 3, no verso 31, ele diz, olha como o negócio é complicado. Anulamos então a lei por meio da fé? Anulamos então a lei por meio da fé? Por que ele pergunta isso aqui? Porque era esse o entendimento das pessoas que estavam lendo Paulo, os judeus especialmente, e eles pensavam isso. Olha, o Paulo está anulando aqui a lei, ele está arrasando com a lei, está acabando com a lei. Por isso ele pergunta, anulamos então a lei por meio da fé? Porque ele disse aqui, mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou. Mas nós anulamos a lei por meio da fé? Aí ele diz, de modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Opa, vamos entender isso aqui. Porque o adventista esfrega. Esse é um dos textos de Paulo que o adventista do sétimo dia gosta de esfregar na cara dos evangélicos para dizer o seguinte, dentre outras coisas, que nós temos que guardar o sábado, porque o sábado fazia parte da lei. Então, se Paulo está dizendo que a lei não foi anulada pela fé, mas pela fé a lei é confirmada, isso quer dizer que todos os mandamentos, os 10, porque adventista só trata de falar de 10, estão em vigor e devem ser guardados. Veja,
Este é um argumento válido a partir do princípio em que você aceita os termos propostos pelo debate adventista. Primeiro, de que são só 10 mandamentos em voga, em vigor. Né? E segundo, com base no próprio texto, você não anula os 10... Eu estou falando em nome da Igreja Adventista. Você não anula os 10 mandamentos pela fé. Paulo está dizendo que você confirma a lei. Aqui não está falando só de 10 mandamentos, está falando da lei. Mas qual é o entendimento de Paulo sobre a lei? Vamos entender isso? Qual é o entendimento? Paulo, quando fala de lei, né? Especificamente aqui, lei no singular, o que ele tem em mente? Ele tem em mente o livro da lei. Primeiro de tudo tem isso. O livro da lei. Era o livro da lei, veja, vocês podem ler isso lá em Deuteronômio, gente. No próprio início do livro de Josué. Deus exigiu que o seu povo guardasse o que estava escrito no livro da lei. Moisés, um pouquinho antes de morrer, deixa isso claro. Vão lá em Deuteronômio, leiam lá a partir do capítulo 28 até o final do livro de Deuteronômio, depois leiam o início do livro de Josué, vocês vão entender que o que Deus pedia para o povo de Israel era obediência ao que constava no livro da lei. No livro da lei. O povo de Israel tinha que pautar a sua vida com base no que estava escrito no livro da lei. Então, não são só 10 mandamentos, eram 613. Mas como entender isso aqui, então? Se a minha fé que eu recebo de Deus como dom, 1 Coríntios 12, 9, se ela não anula a lei, não anula o livro da lei, já que Paulo está falando, quando ele fala de lei, ele se refere ao livro da lei, ele tem em mente o livro da lei. Então a minha fé não anula o livro da lei, antes confirma o livro da lei? Exatamente. Mas confirma como? Como? Como que a fé, ao invés de anular, ela confirma a lei? Como? Como que ela faz isso? Vou mostrar para vocês como ela faz isso. É interessante esse debate. Está aqui, ó. Como que a fé, ao invés de anular, ela confirma a lei. Está aqui, ó. Hebreus capítulo 8. Leiam comigo a partir do verso 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Veja, esta primeira aliança aqui, que Deus firmou com eles quando os tirou da terra do Egito, essa primeira aliança tinha como base o livro da lei contendo 613 ordenanças. Então agora ele faz uma aliança, não segundo esta aliança que ele firmou com o povo de Israel lá no deserto, lá em Horebe, lá no Sinai. Não é segundo esta base. Então parece que fica mais complicado ainda, né? Parece que está ficando mais complicado. Não, presta atenção. Verso 10. Porque esta é a aliança... Esta é a aliança. Então escuta. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha aqui. Imprimirei, Deus está falando, através do Espírito Santo. Imprimirei as minhas leis. Onde, cara pálida? Onde é que Deus vai imprimir as suas leis? Na mente deles. E as inscreverei sobre o seu coração. Significa que você vai ter a lei agora dentro de você, na nova aliança. A lei não está fora. A base da sua vida cristã não está fora de você, mas dentro de você. Dentro de você. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo.
E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja, vamos tentar entender então Romanos 3,31 à luz disso aqui. Romanos 3,22. Agora sem lei a justiça de Deus se manifestou. Sem lei. Então lei acabou? Anulo? Eu anulo a lei? Aí Paulo diz: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Pela fé, nós confirmamos a lei. Mas de que modo? Aí vem o escritor de Hebreus e diz que na nova aliança nós não seríamos guiados e orientados por livro da lei ou por tábuas de pedra contendo leis. Nem uma coisa nem outra. Nem por livro da lei, nem por tábuas de pedras. Isso significa que a lei, os princípios exarados na lei de Deus deixaram de existir e eu posso viver minha vida agora de forma libertina, fazendo o que eu quiser, o que a minha carne quiser. Também não, cara pálida. Também não é isso que significa. Agora, na nova aliança, eu sou guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo imprimiu em mim, dentro de mim, os princípios da lei de Deus. Todos os princípios da lei de Deus estão dentro de mim. Vocês estão entendendo? Então agora, como diz Paulo aqui, ó, em Gálatas, capítulo 5, verso 18, lê comigo. Gálatas 5, 18, ele diz assim: mas se são guiados pelo Espírito, veja, se são guiados pelo Espírito, não por livro da lei, nem por tábuas de pedra contendo lei. Se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. O que significa dizer isso? Significa que a lei não é nossa senhora mais, a lei não manda em nós mais, ela não manda. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito e a lei agora está dentro de mim. Eu estou guardando a lei. Através da guia do Espírito Santo, eu sou um guardador da lei. Não que eu seja mestre em performance de obediência, em termos de obediência à lei, não é isso. Mas é que agora, pela ação do Espírito Santo, quando me regenerou, no começo de tudo, me tornou nova criatura, eu sou um guardador da lei, porque Deus, o Espírito Santo, imprimiu as suas leis em mim, aqui, na minha mente, no meu coração. Vocês estão entendendo? Então, quando você parte para um debate nos termos da Bíblia, você não tem como perder. Você não tem como perder o debate. Agora, quando você parte para um debate com o adventista, aceitando os termos do adventista, os pressupostos do adventista, você vai perder. É como esse pastor evangélico aqui, coitado. Dançou na mão do bebezão. Mais um que dança na mão do bebezão. E o bebezão, nesse ponto, está certo mesmo. Por que ele está certo? Porque o pastor aceitou os pressupostos do bebezão. Não terás outros deuses diante de mim. Não está na Bíblia. Agora significa então que eu não devo me preocupar com esse mandamento? Claro que não. Deus é ciumento nesse ponto. Ele não quer dividir o seu coração com ninguém. Né? Ele não quer dividir o seu coração com ninguém, nem contigo mesmo. Não terás outros deuses diante de mim. E Jesus ainda diz, olha, vocês não devem servir a dois senhores, não. Eu não aceito esse negócio de servir a dois senhores. Então, quer dizer, o princípio está, mesmo o mandamento não sendo expressado no Novo Testamento, o princípio está embutido ali no Novo Testamento. O bebezão sabe disso, gente, só que ele é esperto, ele é traquina, ele quer vencer o debate, ele não pensa em expor a verdade. O adventista não pensa em expor a verdade, ele quer vencer o debate.
através dessas traquinagens, dessas cartas na manga, desses argumentos aqui, né, que ele consegue, o bebezão especialmente, ele consegue fazer com que o outro engula, embora o outro não queira engolir, mas tá na cara que o bebezão venceu o debate com esse argumento. Olha, se o primeiro mandamento não está lá, né, ipsis literis no Novo Testamento, mas você acha que deve guardá-lo, o sábado também não está lá. Só que você não guarda o sábado, então você está errado. Você tem que guardar o sábado também, não é só porque o fato... não é pelo fato do sábado não estar expressado ipsis literis lá que você não deve guardá-lo. Essa é a conclusão, gente. Será que vocês entenderam? Por isso que o bebezão venceu o debate. Porque o coitado do pastor aceitou debater com ele, aceitando os pressupostos dele. A premissa básica dele, quando fala de lei, tratar especificamente de 10 mandamentos. Mandamentos isolados. Vai perder o debate, irmão. Você vai perder o debate. Encerrando esse vídeo, eu leio 2 textos. Um em Romanos 7, versículo 4, onde Paulo diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha como esse versículo é rico em informações importantíssimas para nós cristãos que vivemos nos dias de hoje. Primeiro de tudo, morremos para a lei. Quem é que morreu para a lei? Quem é que morreu para a lei? Todos nós que cremos em Jesus Cristo morremos para a lei. Como é que a lei pode condenar alguém que já morreu para ela? A lei tem condição de condenar alguém que já morreu para ela? Tem. A lei não tem condição de condenar alguém que morreu para ela. Mas Paulo está dizendo que todos aqueles que foram objetos da regeneração do Espírito Santo em nós, e agora nós cremos em Cristo por conta disso, nós morremos para a lei. Morremos. A lei não tem mais poder de nos condenar. Morremos para ela. Mas ele diz, olha, como foi que nós morremos para a lei? Como foi que nós morremos para a lei? Por meio do corpo de Cristo. Nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Eu tenho que ter fé nisso aqui. Eu tenho que ter fé nisso. Morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Esse corpo meu aqui, como Paulo vai dizer aqui em Romanos 7, não vou ler agora, esse corpo meu está cheio de pecado. Nele não habita bem nenhum. Esse corpo meu aqui obedece à lei do pecado. O corpo, a carne. A sarx, o soma, os melins. Sarx, natureza carnal, soma, corpo, melins, membros. Isso aqui está entregue ao pecado. Isso aqui não obedece a Deus, esse corpo. Ele não quer obedecer a Deus e não vai se submeter a Deus. Está entregue ao pecado, nosso corpo. E nós só nos livraremos desse corpo quando Jesus voltar e nos transformar. Transformar esse corpo. De corpo corruptível em corpo incorruptível. De corpo morto pelo pecado em corpo glorioso, livre de qualquer mancha do pecado. Só quando Jesus voltar. 1 Coríntios 15, Filipenses 3, 20, 21, Paulo fala sobre isso. Então veja, morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Aqui, ó. Quando eu tenho fé em Cristo Jesus, morri para a lei. Por meio dele, corpo de Cristo. Para que pertençamos a ele, né, que ressuscitou dentre os mortos. Com que propósito nós precisamos fazer isso? Com o propósito de vivermos agora, já que nós morremos para a lei, uma vida libertina? Fazendo o que a carne quiser, o que meu corpo quiser? Não, para que, a fim de que frutifiquemos para Deus. Tem muita coisa embutida nesse, a fim de que frutifiquemos para Deus. Não há cristão sem frutos.
Tem muita gente que me assiste aqui na TV Caminho Livre que já aceitou a doutrina da eleição da graça, da predestinação santa de Deus e que está vivendo com os braços cruzados. Não faz absolutamente nada. Não faz nada para Deus. Mas espera lá, eu não sou salvo pelas obras, mas você pesa sobre você agora como crente, salvo em Jesus Cristo, frutificar para Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, que crê na palavra de Deus, crê na graça de Cristo, crê que foi salvo por Cristo, foi eleito, escolhido por Ele, predestinado para a salvação. Você que crê nisso tudo, por que você não está frutificando para Deus? O que passa pela sua cabeça? O que passa pelo seu coração? Que tipo de vida cristã é essa? Que não produz nenhum fruto sequer para Deus. Que tipo de vida cristã é essa? Quem está falando com vocês aqui é alguém falho. Alguém que está longe, longe da perfeição. Sempre tive essa consciência, muito mais agora. Depois que eu entendi que eu fui salvo pela graça. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Depois que eu entendi que eu já fui salvo pela graça de Cristo, porque Ele me elegeu na eternidade incondicionalmente, me predestinou para a sua salvação, a responsabilidade que isso trouxe em mim foi enorme. Eu não tinha essa consciência de responsabilidade de frutificar para Deus antes, enquanto eu era adventista. Por mais que a igreja adventista fale, temos que nos preparar, temos que produzir um avivamento, reforma, temos que melhorar a nossa vida, temos que obedecer à lei. Lei é essa lei, aquela lei, a outra lei, e é lei, é lei, é lei, é lei. Enquanto a igreja me triturava com esse tipo de coisa, mais eu me sentia morto, mais eu me sentia perdido. E como eu já disse aqui algumas vezes, eu achava que a porta do inferno estava escancarada para mim, enquanto adventista. A porta do inferno está escancarada para mim. Eu acho que já deve ter um lugarzinho separado lá no inferno para mim. Eu estou falando em termos hipotéticos, né? Porque eu não creio na existência do inferno. Então veja, gente. Mas depois que eu conheci o evangelho puro e simples de Jesus Cristo e descobri que eu já estou salvo e que ninguém pode me tirar das mãos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi lá no valente e me tirou das garras do valente. O valente agora não tem como me tirar das mãos de Jesus Cristo. Isso está lá em João 10 e eu creio nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Não é porque eu sou mais santo do que ninguém que está me assistindo agora. Não é porque eu sou mais santo do que os meus irmãos que me apoiam aqui na TV Caminho Livre, que estão comigo aqui na TV Caminho Livre, que oram por mim aqui na TV Caminho Livre. Alguns irmãos, 4, me ajudam financeiramente aqui na TV Caminho Livre. E eu dou graças a Deus por essa ajuda que eu recebo desses irmãos, porque é graças a essa ajuda que eu não estou passando necessidade. Não sou mais santo do que ninguém, não mereço nada. Mas pesa sobre mim a responsabilidade de frutificar para Deus. Frutificar para Deus. E agora, veja, a primeira coisa que queimou meu coração quando eu conheci o Evangelho da Graça, a primeira coisa que mexeu comigo foi para onde eu vou e o que eu vou fazer agora, porque eu preciso anunciar esse evangelho aos meus irmãos adventistas que não conhecem esse evangelho. Mas como que eu vou fazer? Eu vou chegar na porta da casa do adventista,
bater lá, irmão, eu vim trazer o evangelho para você. Ele vai bater a porta da casa dele na minha cara. A primeira coisa que queimou meu coração foi pensar nisso. O que eu vou fazer agora? Meu coração nunca deixou de queimar por dentro, de preocupação em relação a isso. E eu passei 10 longos anos depressivo para baixo, só lendo muito. Comprei livro, fui comprando livro e lendo, comprando livro e lendo, estudando livro, lendo. 10 anos no limbo. Num limbo emocional, não no limbo espiritual, mas num limbo emocional, existencial, porque não é, meu Deus, agora que eu conheço o evangelho, eu não tenho para quem pregar. Eu não vou para a igreja Assembleia de Deus pregar esse evangelho, lá eles já conhecem. Eu não vou para a igreja presbiteriana e pregar esse evangelho, eles já conhecem o evangelho. Eu não vou lá para a igreja batista pregar o evangelho, eles já conhecem esse evangelho. Eu não vou para as igrejas tradicionais, históricas, pregar esse evangelho, eles já conhecem o evangelho. Eu não posso ir lá para dentro da igreja católica, bater na porta do católico. Não tem jeito, vocês sabem que isso é impossível, não dá. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Vou pregar para quem? Isso queimou meu coração de 2007 até 2017. 2007 que foi o ano em que eu rompi com a igreja adventista. E aí? Meu coração palpitava, meu coração estava queimando por dentro. Por quê? Porque minha vida estava uma vida de só comprar livro e estudar. Será que essa era a vontade de Deus para mim? Só comprar livro e estudar? Hoje o que eu tenho aqui é só 20% dos livros que eu tinha. Só 20%. O que vocês veem aqui, vocês não veem aqui na minha mesa, só 20%. Isso que vocês veem atrás de mim e que vocês não veem aqui na minha mesa, que tem uma pancada de livro aqui também, correspondem a 20%. Corresponde a 20% dos livros que eu já tive. Só 20%. Tive que vender 80% dos livros que eu já tive. Falta disso aqui, ó, falta de dinheiro. Sou pobre, pertenço a uma família pobre, nunca tive dinheiro, nunca fui rico. Sempre dependi do meu esforço, do meu trabalho. Mas, durante 10 anos, eu vivi no limbo existencial e emocional, porque eu só comprava livro e estudava. Comprando e estudando, lendo. Comprando livro, estudando, lendo, estudando. Mas eu sabia que não era essa vida que Deus queria para mim. Eu tinha certeza absoluta que não era essa vida que Deus queria para mim. Até que uma bela madrugada de janeiro de 2017, Deus não deixa eu dormir. Deus me incomoda. Me tira da cama. E eu como que ouvi de novo a voz de Deus falando comigo. Não estou falando que eu ouvi a voz de Deus audível, não, tá? É uma voz interior, silenciosa, né? Vá para a internet. Prega esse evangelho que você já conhece. Para os meus filhos dentro da igreja adventista. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui posando de mais santo do que os meus irmãos que estão me assistindo agora. Quem me acompanha sabe que eu não tenho essa tola pretensão. Quem me acompanha sabe que eu não tenho essa vã pretensão. Mas eu estou procurando fazer aquilo que a voz interior de Deus me ordenou fazer, depois que eu conhecesse o Evangelho, depois que eu estivesse preparado. Hoje eu entendo por que eu passei 10 anos comprando livro e estudando. 10 anos. Vocês se lembram de Paulo quando ele se converteu? Quando ele foi conquistado por Jesus Cristo na estrada para Damasco? Vocês acham que Paulo, ele começou o seu ministério ali? Ele passou 3 anos lá na Arábia. E eu creio que esses 3 anos que ele passou foi ali na região do Horebe, do Sinai. Aprendendo do próprio Jesus Cristo, que era evangelho. E só depois de 3 anos é que ele recebeu a incumbência de Jesus Cristo para expor o evangelho aos gentios. Comigo não foram só 3, foram 10 anos.
conhecendo o Evangelho, estudando o Evangelho. Para quê? Deus estava me preparando para isso. Deus estava me preparando para essa obra. É algo que eu posso fazer. É algo que eu amo fazer. Pregar o Evangelho. Eu nasci para isso. Nascido para pregar. Uns nasceram para matar. Born to kill, como diz o filme, né, o título do filme. Eu nasci para pregar. Born to preach. Eu nasci para pregar. E já que as portas literais das casas dos meus irmãos adventistas estão fechadas para mim, eu posso entrar em suas casas aqui, através dessa câmera. E Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque através dessa câmera, eu entrei na sua casa, meu irmão adventista. E não fui eu que te converti, não. Não fui eu. Foi a palavra que fez a obra. Gente, vocês não sabem, vocês desconhecem a quantidade de irmãos da Igreja Adventista que já testemunharam para mim, diretamente para mim, dizendo o seguinte: eu odiava você. Eu odiava você. Eu queria pegar você e bater em você, esmurrar. Eu odiava você. Mas eu fui convencido pelo Espírito Santo através da sua palavra, através da exposição da sua palavra. Eu fui convencido pelo Espírito Santo a aceitar tudo que a palavra de Deus diz. Olha, a quantidade de adventistas que me disse isso compensou tudo. Compensou tudo e compensa tudo. Porque eu sei que eu nada posso. Mas em Cristo Jesus tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou nada, mas o Espírito Santo é tudo. E ele fala através da exposição de sua palavra. Ele convence, ele persuade. Ele vai trabalhando com esses corações irados, raivosos, porque eu sou muito crítico mesmo em relação à teologia adventista. Sou mesmo. E vou continuar sendo muito crítico. Essa teologia, estou falando da teologia, estou falando dos membros da igreja que me acolheram, que me trataram como irmão, inclusive irmão de sangue, em muitos casos. Não estou falando dos membros da igreja. Estou falando da teologia. Essa teologia, ela é uma teologia assassina, criminosa, destrutiva. Destrutiva. Essa teologia me matou ao longo de 26 anos. Essa teologia destrutiva da Igreja Adventista, perigosíssima. Mas eu não me canso de dizer, Deus tem seus filhos dentro da Igreja Adventista. É por isso que eu não posso fazer coro com Martinez, que diz que tem 9 razões pelas quais um adventista não pode ser salvo. Não posso concordar com esse xarope. Não posso concordar com ele quando ele diz isso. Deus tem seus filhos dentro da Igreja Adventista. Sempre os teve. Sempre. Eu creio nisso. Com base no que eu conheço do Deus dessa palavra aqui. E o outro texto que eu gostaria de ler. Para encerrar mesmo, eu perdi o tempo já. Gálatas, capítulo 2. É só com esse texto que eu vou encerrar esse vídeo, tá? Paciência. Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como é que é? Mediante a lei, eu morri para a lei?
O Espírito Santo, quando te regenera, te torna um filho de Deus verdadeiro, produzindo em você a regeneração. A primeira coisa que ele mostra para você é o quê? Ele esfrega na sua cara o livro da lei e diz, e aí? Tudo isso aqui está contra você, porque você não obedece. Você não obedece, nada disso. Tudo isso aqui está contra você. Você está condenado a morrer eternamente. A primeira coisa que o Espírito Santo faz com você é isso. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. E aí você morre. Morre para a lei. Mas morre para a lei, mediante a lei, quando o Espírito trabalha em você, para que tão logo você seja ressuscitado espiritualmente pelo Espírito, você possa viver para quem? Olha aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Você morre para a lei, a fim de viver para Deus. Não parece uma contradição isso aqui? Como é que eu posso morrer para a lei e viver para Deus? Quer dizer que eu vou viver para Deus sem lei? Não. O que o livro de Hebreus disse? Que o Espírito Santo imprimiu os princípios da lei de Deus dentro de mim, do meu coração, da minha mente. E você vive para Deus agora deste modo, pela guia do Espírito. Aí o Paulo diz aqui, ó, mais à frente. Estou crucificado com Cristo. Onde é que eu estou crucificado com Cristo? Aqui, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, esse viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí ele diz, arrematando tudo, no verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Só isso. Será que você entendeu isso aqui? Morri para a lei, mediante a própria lei, isso é obra do Espírito Santo, para viver para Deus. E aí agora estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, de que forma que eu vivo? Guiado pelo livro da lei ou pelas tábuas da lei? Não, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É pela fé que eu vivo. Por isso é que a fé, ao invés de anular a lei, ela confirma a lei em mim. Aqui, ó, ela confirma a lei em mim. A lei está impressa em mim agora. A fé é o modo como eu agora obedeço a lei. E quando Paulo fala de lei, ele tem em vista não apenas 10 mandamentos, não apenas um mandamento específico, mais importante que o outro, como afirma a Igreja Adventista que o sábado é mais importante que todos os demais. Não! Quando eu vivo pela fé em Jesus Cristo, a lei está impressa em mim. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, não sou guiado mais por livro da lei, nem por tábuas de pedra contendo lei. É assim que não se anula a graça de Deus. É assim que não se anula a graça de Deus. É assim, desse modo. Então não pense que você, meu irmão adventista, pelo fato de guardar o sábado, você está guardando toda a lei. Primeiro que você não guarda a lei. Você tropeça num ponto aqui, numa vírgula ali. E outra, lei não são só 10 mandamentos. Lei é todo o livro da lei. 603 mandamentos. Você que quer viver pela lei, você está enrolado, você está enroscado. Você está em maus lençóis. Pense nisso. Não creia em mim, creia na palavra que eu li para você aqui. Creia na palavra que eu li para você aqui. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se você continuar batendo em ferro frio, dando murro em ponta de faca, tentando guardar a lei,
Jesus morreu em vão. Ele não morreu por você. Morreu em vão. Não foi por você. Pense nisso. É grave o que a palavra de Deus está dizendo para você, irmãos e irmã adventista. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus que eu rogo. Amém.